Minas S.A. Especial, Desenvolvimento e Construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Olá, tudo bem? Hoje nós temos a temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção. O episódio de hoje é com o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Ouro Preto foi a primeira cidade a ser tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E a gente tem muito para falar com toda a experiência de Ângelo Osvaldo. Tudo bom, prefeito? Tudo bem, Lenice. Prazer grande estar com você nesse programa que focaliza Minas Gerais naquilo que nós temos de mais expressivo e que sinaliza para o futuro. Isso é muito bom. Um agradecimento a todos nós por estar aqui no estúdio do Minas S.A., no Tempo, e para a gente bater esse papo. Eu gosto muito de começar a entrevista, prefeito, porque a gente já sabe de toda a sua trajetória, super importante, né, para a história de Minas Gerais, para o Brasil, mas para quem começa a acompanhar agora, você é jornalista, escritor, curador de arte, advogado e gestor público e está no 4º mandato como prefeito de Ouro Preto. Exatamente. Além de toda a experiência no poder público, como secretário de governo, de cultura, acompanhando todas as pessoas aí que a gente tem que fizeram parte e continuam fazendo parte da nossa história. Conta um pouquinho pra gente, assim, essa sua trajetória, tão vasta. Bem, eu nasci em Belo Horizonte e meus pais vêm de famílias dos 4 cantos de Minas Gerais. Eu não tenho nenhum vínculo familiar diretamente ligado a Ouro Preto, mas foi a cidade que eu elegi desde criança. Eu me sensibilizava muito com Ouro Preto, estudei na escola Santo Tomás de Aquino, uma escola que ainda existe em Belo Horizonte, é uma tradição na cidade. E pela escola Santo Tomás de Aquino, nós íamos todo ano a Ouro Preto, ou até mais de uma vez por ano, fazer trabalhos escolares, e eu ficava desenvolvendo aquilo permanentemente, sempre muito fascinado pela cidade. Depois fui chamado pelo escritor Murilo Rubião e incentivado pela escritora Lúcia Machado de Almeida a participar da criação da FAOP, a Fundação de Arte de Ouro Preto, no governo Israel Pinheiro. Eu era muito jovem e logo veio o governo Rondon Pacheco e eu fui para o Conselho da Fundação de Arte, presidida por Murilo Rubião, uma pessoa admirável, com quem eu trabalhei também no suplemento literário do Minas Gerais, que marcou época. O suplemento foi uma publicação de vanguarda, imagina, na barriga do Diário Oficial do Estado, e em pleno regime autoritário, o suplemento era uma expressão de vanguarda, de inovação e até de inquietação das pessoas com relação ao que está acontecendo no Minas Gerais. Mas foi muito importante, uma experiência maravilhosa. E depois eu me formei na UFMG, na Faculdade de Direito da UFMG, em 1971, e recebi da nossa reitora Sandra Goulart de Almeida a medalha do mérito da UFMG, dada aos ex-alunos. Recebi juntamente com a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, uma honra muito grande. Recentemente isso também aconteceu. E fui à França com uma bolsa do governo francês, fiquei 3 anos. Na volta eu fiquei muito em dúvida se eu permaneceria em Belo Horizonte ou se eu iria para o Rio de Janeiro. Minas Gerais exporta minérios e mineiros, dizia o Otto Lara Rezende. Isso continua, prefeito? E jornalista naquela época ia mesmo embora. Não tinha jeito de ficar aqui, né? Meus colegas todos já tinham partido, fizeram como Humberto Werneck, por exemplo, o Nirlando Beirão, a glória do Jornal da Tarde em São Paulo, nos anos de apogeu da imprensa e do Jornal da Tarde, que era uma inovação. E eu tive um convite para ficar no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil. E comecei a trabalhar no Caderno B, publicando matérias assinadas. E aí, isso em 1976, no final do ano.
mas a escritora Lúcia Machado de Almeida falou: você não pode sair de Minas Gerais. Ainda bem que você não saiu. Eu fiquei muito marcado por aquilo. Eu achava que era um período difícil, um regime autoritário no país, um esvaziamento muito grande da cultura, muita pressão e opressão, e eu queria fazer alguma coisa positiva. E o prefeito eleito de Ouro Preto, o médico Alberto Caran, me convida para ir para Ouro Preto trabalhar com ele. Nossa. Então eu fiquei 6 anos em Ouro Preto. Com a vontade de comer, né? Como a gente diz aqui Fiquei em Ouro Preto Minas. de 77 até 83, 6 anos, trabalhamos muito. Foi quando Ouro Preto recebeu então o título de Monumento Mundial, o primeiro bem brasileiro inscrito na lista do Patrimônio da Humanidade, estabelecida pela Unesco em 1972. Hoje nós já temos aí 17 bens brasileiros. Agora, você falando dessas referências todas, prefeito, a gente quando vai a Ouro Preto, e cada vez que a gente vai é um olhar, né? E o que eu reparo muito é que assim, o barroco em Minas, em Ouro Preto, ele tem peculiaridades que são daqui, não é? Que não tem em lugar nenhum do mundo, não é? Bom, começa primeiro, o nosso relevo é barroco. As montanhas já fazem uma ondulação barroquista no nosso espaço geográfico. O nosso território é barroco. Tem essa vocação, seja nas montanhas, seja nas nuvens. Quem captou isso muito bem foi o Guignard, que fundia montanhas e nuvens pintando. Nós estamos celebrando aí os 80 anos da chegada de Guignard a Minas Gerais para criar uma escola de arte em Belo Horizonte, a convite do prefeito Juscelino Kubitschek. E depois ele vai se radicar em Ouro Preto, onde está enterrado. Faleceu em 1962. Mas essa paisagem barroca, ela acolheu muito bem as edificações barrocas. Você vai ver que em Ouro Preto, todos os cumes, os píncaros dos morros, estão coroados ali por uma igreja. São Francisco de Paula, Santa Efigênia, a Igreja do Bom Jesus no Alto das Cabeças, a Igreja das Mercês de Baixo, São Francisco de Assis. Nós vamos vendo as igrejas pontuando, Mercês de Cima, a Igreja do Carmo. As igrejas vão pontuando, desenhando a paisagem, suspendendo o horizonte da cidade, suspendendo o olhar de quem atravessa o espaço urbano. É verdade. E isso é muito bonito. Ouro Preto é uma cidade de perspectivas. E isso é também uma sensação barroca, porque o barroco é uma arte que surgiu exatamente para encantar o olhar, para seduzir o olhar. A Igreja da Conceição da Praia, em Salvador, ela é um quebra-cabeças que veio como lastro de navio. As peças em pedra liós de Portugal desembarcaram e foi remontada a Igreja da Conceição da Praia, na Cidade Baixa de Salvador. Agora, Ouro Preto e Ouro não, Preto já não. É uma coisa e Ouro Preto, que estava única, longe do litoral, de Ouro Preto ao Rio de Janeiro era um mês de viagem. Então não dava para ter E essa... nem dava para importar também. Só uma igreja de Ouro Preto, e praticamente de Minas Gerais, tem azulejos nas ilhargas da Capela Mor, porque a Igreja do Carmo, que era a ordem dos carmelitanos brancos portugueses, nascidos em Portugal, né, eles fizeram questão de importar os azulejos. Mas imagina trazer esses azulejos de navio, depois em lombo de burro, do Rio de Janeiro até Ouro Preto e remontar aqueles azulejos. Era uma dificuldade muito grande. Aí, o que o Ataíde vai fazer na Igreja de São Francisco? Ele pinta sobre madeira, painéis de madeira, fingindo azulejo. E nós vamos ter também muita coisa assim, graças aos africanos, porque houve uma fusão. Nós somos uma cultura afro-luso-brasileira, uma contribuição indígena também. Também. E isso faz toda a diferença. Faz né? a nossa base é essa, a contribuição. Os africanos introduziram muitas coisas que nós não sabíamos ou não podíamos praticar na colônia. Então, os africanos foram enriquecendo aquela colônia portuguesa porque eles conheciam o fabrico de ferro e fizeram forjas clandestinas no interior. Eles conheciam a fiação e criaram rocas. E nós temos descoberto muita coisa, inclusive na Igreja de Santa Efigênia, em Ouro Preto.
o Marcelo Hipólito, que é um guia de turismo, ele fez uma leitura de todos os signos, todos os símbolos africanos que estão incrustados ali na talha barroca da igreja de Santa Efigênia. Tudo tem uma explicação, né? Aliás, também na Praça Tiradentes, as casas lá tem uma curiosidade que tem casas lá com uma fundição de ferro, né? Muito própria, né? Específica, é uma casa, um conjunto Alpoim, o brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, que construiu a matriz de Barbacena. Ele construiu esse conjunto e uma das casas tem uma sacada de ferro batido, toda trabalhada com uma frase em homenagem ao governador da época. Nossa, coisa linda. Gente, hoje é uma história, né? É uma aula de história que a gente está tendo aqui com o prefeito Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto, na temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção. Prefeito, agora Ouro Preto também vive um novo investimento grande, não é? Que vai gerar muito valor agregado para a cidade, muito emprego, uma cadeia de fornecedores que a gente sabe que exige-se muito, né, a área hoteleira, com a vinda do Grupo Vila Galé, que vai inaugurar um hotel agora em 2025, né? A gente espera, né? Até abril. Como é que é isso? Nós temos um grande programa, inclusive criamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Econômico, com a participação de todas as pessoas que podem trazer, de fato, uma contribuição para acelerar a diversificação do nosso desenvolvimento, porque nós já sentimos hoje que a mineração ela está mais nos municípios vizinhos do que propriamente no município de Ouro Preto. Então nós temos que diversificar a nossa economia e já criar, antecipar o futuro, né? Com outras vocações, exatamente. E uma delas, além da agricultura familiar, do artesanato, de pequenas atividades... Da economia criativa. Da economia criativa. Nós temos também o turismo com base na hotelaria e na gastronomia. A culinária ouropretana é espetacular. É mesmo. A nossa goiabada de São Bartolomeu, inclusive, é patrimônio cultural imaterial do nosso município. Nós temos aí uma cadeia de restaurantes nos distritos e na cidade. Sai da dieta, né? Porque os doces de lá, como o senhor falou aí, né? São Bartolomeu realmente incrível. Espetacular. Um dos prazeres da visita a Ouro Preto é também ter uma boa mesa à disposição de todos. E por isso nós conseguimos, com o governo do estado, através do Invest Minas, antigo INDE, e da Secretaria de Cultura e Turismo, captar o Grupo Vila Galé. O Grupo Vila Galé já está estabelecido em várias cidades brasileiras, cidade de praia. É um grupo português. É um grupo português, tem muitos hotéis em Portugal, está inaugurando um hotel em Cuba. É um grupo que tem uma potência enorme no campo do turismo. Tem hotéis em Portugal, na Espanha e no Brasil. No Rio de Janeiro, em Salvador, em Fortaleza. Vai inaugurar mais um hotel em Fortaleza, Maceió. Estão maravilhados com Minas Gerais, não é? E ficaram encantados com Minas Gerais. E nós fomos apresentar, então, o antigo quartel de cavalaria, construído em 1775, em Cachoeira do Campo. Esse quartel, curiosamente, ele tem na fachada um medalhão com as armas de Portugal. Nossa. Esse medalhão foi entalhado pelo Aleijadinho para a inauguração do quartel, que se deu em 1779. A Polícia Militar de Minas Gerais, Paga de Tiradentes, quartel né? da Tropa Paga. A Polícia Militar de Minas Gerais considera a sua origem exatamente no início da construção desse quartel, em 1775, quando se organizou uma tropa paga na capitania de Minas Gerais. Antes havia milícias à disposição do governo, mas uma tropa, um regimento próprio de cavalarianos e de dragões foi o que aconteceu em 1775, com o governador Dom Antônio de Noronha, que manda construir esse quartel. Depois, em 1808, quando Dom João VI chega ao Brasil, ele manda buscar os cavalos de Alter do Chão. Eram os cavalos da Coldelaria Real de Alter do Chão, que serviam ao exército do rei de Portugal. E
Dom João VI sabia que eram cavalos muito importantes, que tinham que vir para aqui, descendente de um cavalo árabe que foi doado a um rei português, e então criou-se essa raça de cavalos portugueses, descendentes dos cavalos árabes. Eles vieram para o Brasil e ele destacou, uma parte dos cavalos ficaram em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde há até uma dependência do Exército até hoje, tem cavalaria lá até hoje, em Santa Cruz, um regimento do Exército brasileiro, e uma parte ele mandou para o quartel de Cachoeira do Campo, porque se Napoleão invadisse o Rio de Janeiro, Nossa, gente. Napoleão já tinha invadido Portugal, mas não prendeu o rei. O rei da Espanha estava preso, os outros reis destronados. E então ele, por medida de segurança, para ter uma retaguarda, proteção, né? Os cavalos vieram para cá e criou-se a Coudelaria Real. No período das regências, depois Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro faz a independência, Dom Pedro abdica e volta para Portugal em 1831, vai morrer em 34. Nesse período de 31 a 40, 1840, quando Dom Pedro II vai se tornar imperador, esse período foi um período muito conflituoso de revoltas populares, é um período muito rico da história do Brasil, de manifestação da população. A população quer participar e se insurge a todo tempo. O país está efervescendo, borbulhante. Em 1833, há 190 anos atrás, houve uma revolta grande em Ouro Preto, a chamada Revolta do Ano da Fumaça, e com batalhas no distrito de Rodrigo Silva. E, nesse período, então, o governo de Minas Gerais resolve vender os cavalos em leilão, porque era muito caro para o governo manter a coudelaria. E o barão de Alfenas vai arrematar os cavalos e vai levar para suas fazendas Entre Rios, em Cruzília, para o sul de Minas, e aí vai fazer... vai surgir a raça Manga Larga e também o Campolina. Manga Larga Marchador, que a gente tem Manga hoje, Larga né? Marchador. A origem é em Minas, então, né? isso aí está ligado, lindo, tá ligado a esse... Né? O Jorge Rebelo, que é o Dr. Jorge Rebelo, que é o presidente do grupo Vila Galé, ele quer ter também trabalhar com os aras da região. Ele não vai criar porque tem muitos aras de alta qualidade na nossa região. Tudo pronto, ele né? vai chamar, toda, né? Ele está plantando vinhas, ele quer fazer um vinho do Vila Galé, Ouro Preto. Ou seja, essa preservação toda do espaço... Desse espaço, que é o formato do quartel, né, está lá. E está ficando lindo, né? A obra está acelerada. O presidente Jorge Rebelo já anunciou que vai inaugurar no dia 25 de abril do ano que vem. Nossa. Uma semana super emblemática para a gente, né? Do a data da Revolução dos Cravos. Nós temos o 21 de abril e o 25 de abril é muito importante para Portugal, que é o fim do regime autoritário, o fim do regime ditatorial em Portugal. Sim. E mudou a face de Portugal, inclusive repercutiu também na abertura política do Brasil. E eu tenho certeza que vai ser uma festa linda a inauguração do Vila Galé, que vai trazer um primeiro hotel de bandeira internacional de Minas Gerais, que vai nos trazer muitos turistas europeus também, e de outras partes do Brasil e da América, da América Latina, das Américas, porque nós vamos ter essa ponte aí, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Inhotim, né? A pessoa Caraça, fica lá em Ouro Belo Preto, Horizonte, Pampulha, os distritos todos de Ouro Preto, né, que dá para visitar Serra do tudo. Cipó, Serra do Cipó, patrimônio também o Serra do Espinhaço, um patrimônio da humanidade. Então, tanta coisa maravilhosa que nós temos em Minas Gerais, e vamos ter esse ponto de apoio aí, o pivô de toda essa grande circulação em torno dos atrativos de Minas Gerais. Ou seja, preserva o patrimônio local e garante emprego, renda para a cidade, né, fornecedores que vão para lá. Exatamente. E vai levando essa roda da economia, né? Vai girando, é o mais importante. Nós temos procurado diversificar a nossa economia, é claro. Queremos a mineração compatibilizada com o desenvolvimento social e com a preservação ambiental. Mas não depender só dela, né? A mineração não pode apenas extrair. Ela tem que trazer também, deixar alguma coisa no lugar. Tem que ter um legado, né? Tem que ter um legado. Eu dizia que o ouro
nos deixou o barroco. Sim. O minério de ferro não pode nos deixar o barraco ou o barro apenas. Ou né? só a Então, cratera nós, ali, nós tivemos um embate muito grande com as mineradoras, mas hoje eu já sinto que há uma mudança comportamental dos representantes das mineradoras. Estão substituindo a arrogância pelo diálogo, a prepotência por uma nova comunicação. Eles se julgavam donos do mundo, não podem fazer conosco o que os soberanos portugueses fizeram no século XVII e XVIII. Nós temos que ter um diálogo civilizado e a empresa tem que ser cidadã. Uma empresa mineradora, ela tem que estar inserida no processo social, não apenas no processo econômico. Ela tem que participar, ouvir e retribuir. Ela tem que remunerar também a comunidade, não apenas com imposto. O imposto, a palavra já diz tudo, é imposto, ela tem que pagar. Mas, como cidadã, essa empresa tem que também contribuir com algo mais para o processo de desenvolvimento. Aquilo que ela extrai, aquilo que ela perturba, porque ela sempre vai trazer legiões, às vezes, de pessoas que têm que fazer ali no momento de instalação de uma tem alterações mina, na região, perturbações grandes, os licenciamentos conflitos, ambientais. licenciamentos. Então tem que haver, nós entendemos que a mineração... Nós somos mineiros, não somos minenses, né? Não. Somos mineiros. Está no nome, né? Tá no Minas nome, Gerais. É um gentílico, como brasileiro. Brasileiro é quem corta pau-brasil. Nós estamos cortando pau-brasil até hoje. Somos brasileiros. Não brasilienses ou brasilianos, mas brasileiros. E os mineiros também. Minas Gerais é um estado minerador. Mas, para isso, nós temos que civilizar a mineração. A mineração ela tem que ter um padrão comportamental digno da população de Minas Gerais e das tradições do estado de Minas Gerais. Esses problemas todos, né, que tivemos com o desastre de Mariana, que eu digo, nem digo que é de Mariana, que é o desastre da Vale, da BHP e da Samarco. Ouro Preto está também nessa repactuação? Claro, como é que vocês a Samarco ela está baseada em Ouro Preto. O chão da Samarco é ouro-pretano, porque ela se instalou no município de Ouro Preto desde os anos 70. Ela construiu a Vila Samarco para os seus altos dignitários, e hoje é a Vila Residencial Antônio Pereira, mas é a Vila Samarco. A sede da Samarco, as minas principais da Samarco, vêm do município de Ouro Preto, na Serra de Timbopeba, na Serra de Ouro Preto, na fronteira com Santa Bárbara, Catas Altas e Mariana. Então, é muito importante que a Samarco reconheça, a Vale, a Samarco e a BHP, reconheçam também Ouro Preto como município vitimado, o que não tinha acontecido. O desastre aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, e quando eu assumi a prefeitura em 2021, Ouro Preto não estava na lista dos municípios atingidos. Nossa. Então, nós lutamos tenazmente para esse reconhecimento, e eu tenho certeza que haverá uma compensação agora também na lista dos municípios, todos do Vale do Rio Doce, que foram atingidos. São municípios de Minas Gerais, indo até o Espírito Santo, até o litoral, porque o próprio Oceano Atlântico sofreu danos também com tudo aquilo que escorreu pela bacia do Doce Você até acha o oceano. Que essa repactuação sai ainda esse ano, antes de completar 10 anos dessa tragédia? 10 anos no ano que vem. Já são, podemos dizer, caminhando para os 9 anos, e é muito importante que haja logo uma decisão. Tudo se posterga, tudo se protela, e é preciso que esta geração que sofreu, ela seja recompensada. Não adianta vir essa compensação daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Né? Mas para a população. Mas para a população. E os recursos que vierem para o município têm que ser aplicados em favor da população. Em Ouro Preto, por exemplo, nós vamos aplicar preferencialmente, e já estamos fazendo os primeiros entendimentos, para o distrito de Antônio Pereira, onde está situada a Samarco. E foi o distrito que foi diretamente atingido, foi prejudicado terrivelmente e assombrado por essa questão. E ainda hoje sofre com a barragem de Doutor da Vale, que está dentro da área urbana de Antônio Pereira, e é uma barragem que é em processo de descaracterização, mas trazendo muita preocupação. Houve, inclusive, uma evacuação de várias áreas urbanas de Antônio Pereira. A população teve que se mudar, deixar suas casas e ir para outro lugar,
com apoio da Vale, evidentemente, mas com... mas muda a vida toda da pessoa, né? Com esse fantasma. A história dela, né? de um possível desastre. Nós tivemos em 2015, então em 2019 tivemos a Brumadinho. Então é uma coisa que pode acontecer, vez por outra aparece alguém dizendo que essa barragem tal, aquela barragem tal, mas hoje há um monitoramento grande, um acompanhamento, não só dos órgãos municipais, mas sobretudo dos organismos Agência estaduais. Nacional de Mineração, a ANM, que era o DNPM, que agora é uma agência e que acompanha o Ministério Público, a Defesa Civil estadual, federal, estadual e municipal. Então, nós temos o máximo de atenção, fazemos o acompanhamento e queremos essa mineração sadia, uma mineração que saiba atuar competentemente e desempenhando um papel cidadão, porque a empresa não pode apenas explorar, ela retira, como foi feito no século XVIII, levaram o nosso ouro. O ouro nem ficou em Portugal, ele foi para a Inglaterra, foi para o Vaticano, ele propulsionou a Revolução Industrial na Inglaterra, e nós ficamos com essas cidades barrocas, e muitas delas já prejudicadas até pela descaracterização. Temporada Minas S.A., Desenvolvimento e Construção. Hoje eu estou recebendo o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Você sabia que quando se trata de projetos de engenharia, há um nome que se destaca no Brasil? Apresentamos o Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Grupo Projeta é sinônimo de inovação, qualidade e excelência, desde o estudo dos solos até a planilha orçamentária. Nosso compromisso é superar as expectativas dos nossos clientes. Acompanhe nossas redes sociais, @Grupo Projeta. Estamos de volta com mais um capítulo da temporada Minas S.A., Desenvolvimento e Construção. Hoje a conversa é com Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto. A gente tem Santo Antônio do Leite. Tem um amigo lá que ele me falou, olha, tem uma riqueza imensa lá com as pinturas de Honório Esteves e uma igreja de 1858. Quer dizer, como fazer para manter toda essa exuberância, não é? É outro desafio também, não é? E nós temos, por exemplo, Santo Antônio do Leite, essas pinturas estão em bom estado, as pinturas de Honório Esteves, que sobreviveram a uma grande reforma que foi feita na igreja, mas com muito cuidado, o conjunto de pinturas de Honório Esteves foi preservado. Mas o distrito de Santo Antônio do Leite, por exemplo, tem a Folia de Reis, do seu Ismael, que é um patrimônio imaterial também. Então, a riqueza é muito diversificada, não só nas construções, nas edificações, nas obras de arte, mas também nesse patrimônio imaterial. Ouro Preto é muito rico com isso. Nós temos, como essa Folia de Reis, congados, pastorinhas, boi da manta, e por aí afora está na alma do povo ouropretano, na cidade e nos distritos. E tem que Cada manter distrito isso, né? tem uma vocação, tem uma tradição muito grande. Em Antônio Pereira, por exemplo, nós temos a festa da Lapa, de Nossa Senhora da Lapa, em 15 de agosto, que completou em 2022 300 anos. Nossa. Talvez seja a romaria mais antiga de Minas Gerais, dentro de uma gruta no alto da Serra de Antônio Pereira. Tem uma capela que foi, inclusive, visitada pelo imperador Pedro II, que fez questão de ir lá para conhecer tal a fama da Lapa, de Nossa Senhora da Lapa de Antônio Pereira. Lavras Novas é um lugar encantador que atrai turistas de toda parte. São Bartolomeu foi considerado uma das 3 doceiras, né? vilas rurais mais bonitas do Brasil, a terra dos doceiros e doceiras, da goiabada, que é patrimônio imaterial. Então, a diversidade, a Glaura, muito bonito, com a Serra do Capanema, uma paisagem maravilhosa, a Floresta Uaimií. Agora, é um desafio, não é, Ângelo, assim, manter essas tradições e a preservação das igrejas, não é? É uma luta diária que você tem aí, não é? Nós fazemos um grande trabalho de educação patrimonial. Nós temos a Casa do Professor e a Diretoria de Educação Patrimonial, a Biblioteca Municipal, sempre trabalhando entrosadamente, de maneira a levar para as escolas, como
tema do dia a dia, da educação. Isso está inserido, não é uma disciplina à parte, é todo o processo educativo que envolve uma consciência das novas gerações sobre a importância do patrimônio histórico, e as pessoas reconhecem isso. Na pandemia, quando os turistas desapareceram, porque a população deu valor ao turismo, porque nós tivemos que criar até algumas bolsas para segmentos e que trabalham no turismo e que ficaram completamente sem nada. O turismo foi um dos mais atingidos da pandemia. O turismo foi muito atingido. E ele também se recuperou rapidamente. Hoje nós estamos aqui com um fluxo turístico espetacular. No ano passado, para você ter uma ideia, o Museu da Inconfidência, no mês de julho, que é um bom mês turístico de férias, né? Foi visitado por 50 mil pessoas, mais do que a população da cidade de Ouro Preto. E assim, em parâmetros que se comparam a outros museus aí no mundo, né? Que tem um movimento enorme. Ou seja, é o turismo segurando a economia da cidade e dos distritos ao redor. Né? Isso impulsiona o comércio de Ouro Preto. Impulsiona a agricultura, porque tem mais pedidos no campo, a indústria, né? Exatamente. Com os pedidos do comércio. Está tudo a agricultura em cadeia, familiar estabelece uma cadeia com isso, os produtos. Hoje está se fabricando azeite no município de Ouro Preto, uma série de produtos. Azeites especiais, né? Queijos maravilhosos. Então, há todo também um despertar para essas atividades econômicas que trazem recursos. Nós estamos com uma série de feiras que proporcionam essa apresentação dos produtos, essa emulação toda. Você tem feito muita coisa anima, lá, né? Vai ter o fado também, né? Vamos ter um festival de fados agora maravilhoso. Então, isso tudo atrai, né? Investimentos também, porque Ouro Preto tem especialmente a cidade, uma formação geológica que causa uma certa apreensão. Nós temos áreas sujeitas a deslizamento. É curioso que as áreas ocupadas no século XVIII e XIX, elas são muito seguras. As ocupações mais recentes que ficam mais à mercê aí dos deslizamentos. Tem um histórico aí, né? Os antigos não ocupavam áreas que eles pressentiam que tinha risco. Os portugueses, com a tradição dos terremotos em Portugal, e os africanos também, conhecendo terremotos e problemas geológicos graves, eles se uniram ali nisso e se fundiram numa visão acauteladora, né? Para evitar. E depois, com esse crescimento desordenado das 5.600 cidades brasileiras, nós tivemos isso também, algumas áreas de Ouro Preto, então, estão sempre sofrendo algum impacto de deslizamento. Como que você tem feito sobretudo com isso? Com assim, né? Nós fizemos um grande programa, entregamos à população obras espetaculares aí de contenção de encostas, feitas nos últimos 2 anos, depois de 2 anos de fortíssimas chuvas e de graves problemas. E estamos agora enfrentando o Morro da Forca, que é aquele grande maciço no centro da cidade, que sofreu um deslizamento, destruiu um casarão, isso viralizou no mundo inteiro, e nós estamos agora numa parceria com o governo do estado e o governo federal. Só que os recursos foram liberados pela presidente Dilma em 2012, e só agora que nós estamos conseguindo aplicar. Nossa! 12 anos depois, porque 2 prefeitos que me sucederam não fizeram nada, o dinheiro ficou adormecido na Caixa Econômica Federal. Nós conseguimos resgatar isso, e a parceria ditava um alinhamento, o governo federal, estadual, né? e municipal. Conseguimos acertar isso tudo agora com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, e os trabalhos já estão bastante avançados. Eu acho que... Resolve o problema agora? Conseguimos, os pontos críticos foram bem atingidos, e a gente tem que ter sempre cuidado, né? E a própria população alertada contribui também para não deixar ocorrer mais nenhum acidente dessa natureza. Mas é uma região que é passível disso. E temos trabalhado muito, sempre também compreendendo a preservação na sua dimensão humana e social.
Ouro Preto não é uma cidade congelada pelo tombamento, não é uma cidade parada no tempo. Algumas pessoas têm uma visão equivocada, eu não acho, acham não. que tinha que ser uma Ela é Disneylândia colonial. Existe uma cidade nos Estados Unidos, Deus. Williamsburg, em que as pessoas vão para lá de combis, de vans, e chegam lá às 8 horas da manhã e saem às 6 horas da tarde, deixam o chapéu de 3 bicos, as mulheres deixam as saias, porque eles ficam lá trabalhando como se fosse uma cidadezinha do século XVIII. Mas Ouro Preto Mas não é isso. Ouro Preto não é isso. Ouro Preto muito é uma mais. cidade viva. É. E o que fascina como Ouro Preto é como Roma, como Paris. Paris é uma cidade que é tombada também, mas ela é uma cidade viva, uma cidade pulsante. Ela Exatamente. tem 1000 problemas, inclusive até pode ter enchente no Rio Sena. Roma também é uma cidade que tem 1000 problemas com trânsito e tudo, mas é uma cidade viva. E nós pujante, temos né? Nós temos que saber. Essa que é a graça, né? esse que é o charme, esse que é o fascínio da cidade de você ter. Não é fake. Não é um cenário. Ela é, acorda, ela dorme, ela é uma ela cidade, vive e dialoga. Todos, né? Ela está conversando com a sua população, que é a primeira beneficiária dessa preservação, tem o prazer de habitar e de ser proprietária dessa cidade, e dos visitantes que compartilham conosco. Então, esse imenso prazer, esse alumbramento que é estar em Ouro Preto, um pôr do sol, as pessoas ficam ali no lado da Igreja do Carmo, no lado da Igreja das Mercês de cima, todo mundo esperando o pôr do sol da escadaria da Igreja do Carmo. É uma beleza. Gente, hoje eu estou recebendo aqui o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. A gente está tendo essa aula aqui, todas essas visões, esse olhar para o futuro. E como você disse, não é, Ângelo? Assim, é uma cidade viva e ela tem todos os desafios que uma cidade real tem, né? Que é de habitação, conter as invasões, conter o problema das pessoas, os pedintes na rua, né? Da segurança. Como que tem sido assim essa atuação toda? Na habitação, na segurança, guarda municipal, funcionalismo público. Fala um pouco para a gente assim, de toda essa capacitação, né? A cidade de Ouro Preto foi construída num local muito difícil, inóspito para o empreendimento urbano. Mas ela só nasceu ali porque, dentro daquela garganta formada por 2 serras imensas, havia muito ouro de aluvião, descendo pelos riachos, nas encostas, e também um ouro de profundidade nas galerias que foram abertas. A Serra de Ouro Preto é um queijo suíço todo cheio de perfurações. E essa cidade, ela não podia crescer mais. Então, os mineiros, logo depois da proclamação da República, pensando em ordem e progresso, eles não iam encontrar isso em Ouro Preto, nem a possibilidade de desenvolvimento urbano, progresso, nem a ordem, porque ali é tudo muito complicado, é barroco, como eu disse. Planejaram Belo Horizonte, que foi inaugurada em 1897. A cidade de Ouro Preto ficou parada, depois ela ressurgiu com uma série de atividades. E especialmente hoje, desde 1969, ela é sede de uma universidade federal. Ela tem também um instituto federal que está completando 80 anos como escola técnica este ano. Então ela é uma cidade universal, né? Universitária, e ela é uma cidade universal por ser patrimônio mundial. E por isso, e sede de uma universidade. É uma cidade, portanto, da educação, da ciência, da tecnologia, da inovação. É uma cidade que tem tudo para ser esse grande centro. Nós temos 12 mil estudantes em Ouro Preto, de nível superior, e isso é fundamental para que a cidade seja realmente um grande centro voltado para as transformações positivas, a inovação, que ela tenha uma exemplaridade. Você me falou que nas escolas você informatizou tudo, né? 45 escolas informatizadas. Estamos informatizando as escolas, futuro, né? As escolas de primeiro grau, preparando a escola de primeiro grau, é a base. E hoje estimulando também para que os ouropretanos entrem na universidade. Ouropretanos e ouropretanas.
E nós temos hoje já um grande número de Pessoal da terra pessoas mesmo, da né? terra, de nativos, Estudando ali. dentro da Universidade Federal. Uma universidade Essa pública. universidade foi criada sobre duas escolas, imagina, a Escola de Farmácia de 1839 e a Escola de Minas de Minas, 1876. Gente do Brasil inteiro vem Ela para está se estudar preparando, nessa universidade. ela começa né, a nessa preparar faculdade. agora a comemoração do Sesc Centenário. Nossa. Este ano, 2024, faz exatamente 150 anos que o professor francês Henri Gorsex veio para o Brasil, chamado por Dom Pedro II, e ele começa a preparar a criação da Escola de Minas, que vai se efetivar em 1876. Daqui a 2 anos, o Sesc Centenário. E é muito importante nós, então, considerarmos que Ouro Preto é uma cidade da inovação do futuro, porque como uma universidade, É o ela vai pensar, avançar. né? Nós devemos implementar esse ano também um parque tecnológico Olha, com a isso é Fundação muito bom. Gorsex. A Fundação Gorsex é uma entidade que foi criada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1960. Há 3 dias da inauguração de Brasília, JK foi a Ouro Preto implantar a Fundação Gorsex, que está no campo privado, mas é uma fundação que veio para dar sustentação à Escola de Minas e hoje à Universidade Federal de Ouro Preto e é partícipe do nosso processo de desenvolvimento. Então nós vamos ter um parque tecnológico em Ouro Preto organizado, articulado pela Fundação Gorsex. Isso já está tudo encaminhado. Vai ser esse ano ainda? Como é que projeto, tá? este ano, deve sair este ano. Você quer transformar, então, Ouro Preto numa referência Olha de que interessante, tecnologia? Ouro Preto é uma cidade cercada por parques. O Parque Estadual do Itacolomi, a Reserva Ecológica do Tripuí, onde tem o Perípatos acacioi, que é considerado um ser vivente dos mais antigos, talvez o mais antigo na face do planeta. É uma centopeiazinha. Nós temos a área de proteção ambiental do Rio das Velhas e o Parque da Cachoeira das Andorinhas. Eu criei agora o Parque do Ojô, na área leste da cidade, no Rio do Carmo, porque nós vamos começar agora um grande trabalho de saneamento básico para sanear. Tem essa... O saneamento, o descarte ideal, né? O saneamento básico de Ouro Preto. E nessa área, onde o rio recebia até o esgoto da cidade, nós vamos criar um grande parque do Ojô, que tem umas cavernas maravilhosas e uma cachoeira monumental. Então, Ouro Preto é uma cidade cheia de surpresas, porque sempre ainda há alguma coisa a se fazer, a se explorar, e a própria população a assumir e a tirar proveito disso, tanto na cidade quanto nos 12 distritos. Os nossos distritos, Santo Antônio do Salto, dentro do cânion do rio Mainarte, e Lavras Novas, e Santa Rita de Ouro Preto, como eu lembrei, com a Pedra Sabão, é uma variedade muito grande, são quase 1.300 quilômetros quadrados de um território fantástico. Ou seja, dá para aliar isso tudo, não é, prefeito? Nós temos que conjugar. Reservas, né? Nós temos reservas. Tecnologia. Minerais, temos reservas ambientais, no sentido dos parques que estão lá já bem assentados. Nós temos desenvolvido esses parques. Pelo Parque do Itacolomi é estadual. O Estado não sabe se privatiza os parques, se explora os parques. É uma pena o que está acontecendo. Muita coisa no Estado, lamentavelmente, vive hoje um impasse. Mas, fala um pouquinho mais sobre esse centro tecnológico. Porque eu tenho visto que muitas cidades têm feito esse caminho e têm criado assim, novas oportunidades para a população que são incríveis. O nosso centro tecnológico, nós temos uma fábrica de tecidos do século XIX. A prefeitura adquiriu essa fábrica no meu governo anterior para fazer um grande centro de eventos. E nós vamos compatibilizar a finalidade turística com o objetivo tecnológico, científico, industrial, numa visão de inovação, compromisso de inovação e de futuro. E estamos fazendo um chamamento público e uma das empresas que já estão preparando todo um projeto para isso é a Fundação Gorsex. Então, eu acredito que ela tem muita chance e deva implantar na fábrica de tecido na extremidade leste de Ouro Preto, junto à rodovia do Contorno, que vai para Mariana, um grande centro com várias empresas participando e permitindo, então, ali a criação de um imenso parque tecnológico. Onde a Fundação Gorsex tem hoje a sua sede, ela deve criar
uma escola técnica. Mas nós já temos a Escola Técnica Federal, que hoje é o IF, Instituto Federal. Mas vamos ter uma escola também da Fundação Corsex, que vai instrumentalizar, sobretudo, os jovens para essas tarefas todas que estão aí, que o mundo atual... Né? Há uma demanda enorme, há uma demanda enorme e a capacitação ainda não contempla segmentos mais densos. E com isso também atrai novas indústrias, pode atrair um polo industrial também, não é? Sim, para o nosso município, para a região dos Inconfidentes. Nós temos investido bem. O nosso hospital, por exemplo, é o primeiro hospital de Minas Gerais. A Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto foi criada em 1730 e começou a funcionar em 1735. Nossa. Ela hoje está considerada entre os melhores hospitais do interior de Minas Gerais. Você conseguiu zerar filas, não é? Teve um atendimento gratuito. Tanto ela evoluiu muito positivamente com nossa parceria, mas uma boa gestão que ela tem. É um hospital exemplar e a prefeitura, nós suprimimos uma série de questões políticas que vinham perturbando o bom funcionamento da Santa Casa. E estamos transformando Ouro Preto também num centro de serviços médicos de referência. Criamos na nossa policlínica, temos um Hospital dos Olhos, feito em parceria com o Lions Clube Internacional. O Lions nos mandou quase R$1.200.000 em dólares para a implantação desse Hospital dos Olhos em Ouro Preto. Se esse atendimento pudesse ser feito na própria cidade, né? Exatamente. E o nosso hospital está cada dia melhor. Então, eu tenho muita expectativa de que em breve nós possamos ter não só o atendimento oncológico, mas outras também, especialidades, outras especialidades também funcionando bem na Santa Casa. Temos um quadro de profissionais de alto gabarito, né? E a universidade que fomenta isso, né? Ela ajuda, Conseguimos, né? Eu era prefeito, participei da criação em 2006 da Escola de Medicina da UFOP. Pelo presidente Lula. Imagine que Ouro Preto foi a primeira cidade a ter uma escola de medicina no Brasil em 1801. O príncipe regente Dom João, futuro Dom João VI, em Lisboa, em 1801, ele faz um decreto criando uma aula de medicina no Rio de Janeiro e uma aula de medicina em Vila Rica, de Ouro Preto. Para o Rio de Janeiro, ele mandou um médico que nunca veio. E em Ouro Preto ele nomeou o Antônio José Vieira de Carvalho, que era um médico português que atuava já na Santa Casa e no Hospital Militar de Ouro Preto. Ou seja, isso facilitou tudo, né? Ele instalou a aula de medicina, como se dizia, e foi a primeira escola de medicina do Brasil. Em 1808, Dom João VI criou a Escola de Medicina da Bahia, mas ele já tinha criado e funcionava a de Vila Rica de Ouro Preto. Então, nós levamos isso ao presidente Lula e ele autorizou a criação da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, que hoje uma referência. Então, tudo isso e a recente foi 2006, 2007 começou a funcionar. Um pouco mais de 10 anos nós esperamos que agora as universidades que sofreram muito nos últimos anos, elas voltem a ter uma expansão positiva e possam ser prestigiadas pelo governo federal como se espera num país civilizado, num país em que a universidade tem que ocupar um lugar importante sem se deixar, o protagonismo se dela, esquecer, né? Sem se esquecer que para chegar à universidade tem que ter a escola primária, né? Nós, inclusive, transformamos as creches em escola. Creche agora é escola. Ela já é uma escola. Ela é uma escola. Ela tem um funcionamento. A criança fica lá já com um funcionamento de escola. E não é uma questão de assistência social, é uma questão de educação. Não é um depósito de crianças enquanto os pais estão trabalhando. As crianças estão numa escola. Esse olhar é muito bom. Então nós estamos trabalhando nessa linha. Porque é o que vai formar o cidadão, né? Até chegar à universidade e ele ter condições de concorrer com o menino rico no mesmo nível, né? No mesmo patamar, né? Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto, hoje na temporada Minas S.A., Desenvolvimento e Construção. Ângelo, a gente já está terminando, acredita? Um papo tão bom, tanta coisa ainda para falar, né? Para terminar, assim, você tem um olhar muito diverso, né?
olha para a diversidade também, comunidade LGBTQIA+, em Ouro Preto, ela tem um centro de Sim. referência, não é? Isso é olhar a população, o eleitor como um todo, né? Toda a sua extensão, né? Nós temos que contemplar a população como um todo. Não podemos ficar restritos a determinados segmentos, a determinados grupos ou bairros. Ouro Preto sempre teve muita confrontação. Tinha os paulistas e os emboabas, né, os portugueses e os nativos, os mazombos, que eram os brancos nascidos no Brasil, os africanos, os descendentes dos africanos, os indígenas. Sempre houve muito preconceito. E eu acho que a nossa era pede conceito e não preconceito. Nós trabalhamos com conceitos. Então temos que atender para enfrentar os preconceitos, temos que ter bons conceitos e praticá-los de uma maneira dinâmica, com o envolvimento da comunidade. Criamos um centro LGBT para atender esse segmento da nossa comunidade e ele é um sucesso, com muita gente que participa, que vem e que tem atendimento, todo tipo de atendimento necessário. Criamos também o Centro Pop para acolher a população de rua. Eu estou no 4º mandato de prefeito e nesse foi o primeiro mandato em que eu encontrei moradores em situação de rua em Ouro Preto. Não havia isso. Hoje esse é um fenômeno universal, mundial. A gente vê isso. Mas então nós não podemos dizer, tem população de rua e não dá para fechar o olho, não né? Não dá para fechar o olho. Criamos um centro de acolhimento, as pessoas podem chegar lá, têm direito a um banho, a uma alimentação, a uma vestimenta, a uma escuta, que é muito importante, com psicólogos, com todos os profissionais que podem dar uma acolhida generosa, humana e consequente. Tanto que muitos já conseguiram se encaminhar ou retornar às suas casas. Nós identificamos cidades, 180, né? Desses 40 foram já encaminhados. Olha. Então, algumas pessoas que têm essa opção preferencial pela rua. Cada um tem esse direito que até é reconhecido por lei. Mas quando se faz um trabalho como esse, vem um resultado. O CRAS, eu sempre valorizei muito o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. E nós temos agora um CRAS volante, que é uma van toda equipada, que leva os nossos profissionais para as localidades. Os nossos distritos são imensos. Com muitas localidades. O distrito de Santa Rita de Ouro Preto tem 28 localidades no seu interior. Então, pelo CRAS volante, nós podemos ir. Estamos descentralizando também na saúde, farmácia volante, serviços da saúde que vão em vans adaptados, dentista. E com isso nós ampliamos e facilitamos mais o deslocamento, a vida das populações. E eu falo, não podemos pensar em desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Não. Se não houver atenção ao social, um possível desenvolvimento econômico é apenas um inchaço. Não é um desenvolvimento, é um crescimento, mas inflado, não tem consequência. Mais um milagre brasileiro que não resulta no crescimento social. Mas se a população está fazendo parte nós ali... investimos muito na perspectiva social. E com isso temos conseguido muita coisa. Hoje um prefeito tem que trabalhar muito articuladamente com todos os segmentos sociais, também com os parlamentares, para que nós possamos captar emendas que são decisivas para... fazer os projetos todos, tem que ter dinheiro, para financiar. Eu criei com os nossos vereadores, nós criamos as emendas impositivas municipais, nós temos emendas agora dos vereadores e a maioria destinou para a saúde, foi muito positivo. Então, participativo, né? Isso mostra que há uma participação grande. Temos a Federação das Associações de Moradores, que é muito atuante também. Cada associação traz uma contribuição importante. Num município grande como o nosso, tem que haver esse diálogo e o entrosamento com as associações. E essa arrecadação, né? Você falou que são 600 milhões, né? A arrecadação do ano passado. Anual, né? Quer dizer, é uma boa arrecadação que, sendo utilizada da maneira correta, nos lugares em que são necessários, a população toda se beneficia disso, né? Não só nichos, né? Ali, né?
Então é muito importante isso. Nós temos o programa habitacional, estamos construindo em Cachoeira do Campo um conjunto importante de casas para aqueles que estão inscritos num cadastro. Temos outros programas também que vão atendendo a questão da moradia, que é um desafio muito grande. Há uma ideia que Ouro Preto funcionasse um pouco como Brasília. A cidade de Ouro Preto, monumento mundial, tombada desde 1933 pelo presidente Getúlio Vargas, desde 1931 pelo prefeito João Veloso, depois pelo IPHAN em 1938 e pela Unesco em 1980, essa cidade dentro ali comprimida por duas serras colossais, Serra do Itacolomi e de Ouro Preto, ela é o plano piloto, como em Brasília, o plano piloto de Lúcio Costa, com o eixo monumental e o eixo rodoviário. E as cidades satélites são os nossos distritos. Hoje, muita gente prefere morar em Cachoeira do Campo. Primeiro, porque Cachoeira tem um clima excelente. E depois você tem mais facilidade de ter um terreno maior ou de poder construir como você quer. Porque Cachoeira atrai muito pela sua localização e pelo clima. O clima de Cachoeira sempre foi considerado um dos melhores do Brasil. E isso atrai muito as pessoas. Você está a 18 quilômetros do centro de Ouro Preto. Você pode ir quando precisar e ter uma vida maravilhosa lá, né? Num espaço. Exatamente. Eu quero te agradecer, viu, pela presença, por toda essa cultura aqui que você nos deu aí a honra de ter, e que você venha mais, Ângelo. Muito obrigada, viu? Quero te agradecer demais a sua presença aqui. Eu agradeço muito, é um prazer estar aqui. Se deixasse, nós íamos falar muito. A gente ia embora aqui, né? Porque Ouro Preto é um assunto inesgotável. Em todas as esferas, né? Em todas as esferas. É plena, né? A cidade e todo o conjunto arquitetônico. Parabéns. E é prazeroso poder falar nesse momento em que a cidade vive com um ânimo positivo. Há muitas conquistas, há um crescimento positivo dos resultados que nós desejamos para que todos tenham uma vida melhor. Com então, certeza. eu fico muito grato de poder compartilhar isso com vocês. E você volta aqui para falar mais, viu? Obrigado. Obrigada, Ângelo. Gente, hoje eu recebi Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto, em mais esse episódio da temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção. Agradeço demais a sua audiência e até um próximo episódio. Tchau. Minas S.A. Especial, Desenvolvimento e Construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo. Você sabia que quando se trata de projetos de engenharia, há um nome que se destaca no Brasil? Apresentamos o Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Grupo Projeta é sinônimo de inovação, qualidade e excelência. Desde o estudo dos solos até a planilha orçamentária. Nosso compromisso é superar as expectativas dos nossos clientes. Acompanhe nossas redes sociais, @Grupo Projeta.